Gente, aqui é Jorge Amâncio, o velho Amâncio. Nós estamos aí com mais uma semana de pandemia. Essa semana foi uma semana que aconteceu centenas de situações esdrúxulas, estranhas, gente dando golpes, gente roubando a população descaradamente em preços, em fabricação fraudulenta de álcool gel e tudo mais. Mas na política nós tivemos um governador de São Paulo, uma pessoa que no mundo político não é muito confiável, porque ele já traiu os seus, que foi Bolsonaro na marra para poder ganhar a eleição, e depois que ganhou já começou a pensar na sua própria eleição. Quer dizer, então, sabe, as pessoas misturam a necessidade de um povo com seus anseios, com seus desejos. E aí não pode dar coisa boa. Nós estamos vendo aí a Rede Globo nessa campanha insana, louca contra o Bolsonaro, se transformou num partido de oposição, porque o que pessoa de oposição não fala, a Rede Globo está falando 24 horas. A verdade tem que ser dita. O que o Bolsonaro se propôs a fazer, ele tem feito. Ele tem feito. Não rouba e não deixa roubar. Se não tivessem roubado tanto principalmente nesses últimos 20 anos, hoje nós não estaríamos na situação que estamos, dependendo de tudo e qualquer coisa para ajuda. Gente, o vírus agora o coronavírus, a Covid-19, está querendo se voltar para a classe pobre. Primeiro chegou trazida pelos ricos e agora está querendo se voltar para os pobres. Está indo em direção às comunidades, está indo em direção aos bairros pobres. É algo muito preocupante, porque o bairro pobre é onde tem as pessoas que não têm muita defesa, não tem como se proteger. A união, a solidariedade, as igrejas e o grande Pai maior chamado Deus é que tem que cuidar dessa gente. Agora, o governo está tomando medidas com toda a opressão, com toda a inverdade dita por aí. O governo tem feito a sua parte. Haja vista, semana passada, não essa, a outra, a que antecedeu esta semana, estava sendo elogiado pela Globo o ministro da Saúde, que pertence a qual governo? Ao governo Bolsonaro. Mas eles falam do Bolsonaro, mas falam bem do ministro. Falam, mas agora, já estão querendo levantar uma situação de intriga entre o ministro. Não, o Bolsonaro não está desautorizando o ministro, porque se fosse desautorizar o ministro, mandar o ministro parar com tudo e largar o povo à própria sorte. Ele não fez isso. O que ele quis dizer, que eu entendi, muitos entenderam assim, é que era necessário chamar a atenção da área financeira, que o governo tinha que injetar, que as empresas tinham que chegar junto. E muita coisa que o governo faz, o governo depende não só da rúbrica do presidente, como da rúbrica dos outros poderes. Muita coisa que é feita depende da rúbrica de todo mundo. E outra coisa, hoje a fiscalização é mais intensiva. Então, depende da rúbrica de todo mundo. Nós estamos falando em liberar grana, dinheiro vivo para a população. Nós estamos falando em compras emergenciais. Tudo isso tem que ser visto e revisto para ser feito. Não é no estalar de dedos. Agora, o governo está fazendo. O governo está abrindo os cofres. O governo está olhando passo a passo o que está acontecendo. E o Ministério da Saúde está fazendo tudo que pode ser feito, tudo que deve ser feito tem sido feito. Quer dizer, então essa parte
não tem o que se discutir. E o Bolsonaro falar as coisas do jeito que ele fala, isso é Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro não é 3 em 1, não. O Bolsonaro é Bolsonaro. É que a Rede Globo e outras emissoras, aí, outros conglomerados de informação, acostumaram o povo que o político tem que ter 3 caras. O antes da campanha, durante a campanha e após ser eleito. Após ser eleito, ele é uma outra pessoa, intocável, distante, só fala corretamente político, ou politicamente correto. Bolsonaro não é assim. Bolsonaro é escrachado antes, durante e depois. É o jeito dele, é o jeito dele ser. Talvez até porque ele se aproxime muito da verdade. Talvez até porque ele quer dizer ao povo, ele quer transmitir ao povo confiança. Então as coisas que ele diz é dita por ele do jeito dele. Só que a oposição, diga-se Rede Globo, não aceita. A Rede Globo já teve a cara de pau com seus comentaristas e jornalistas de chamar o presidente de mentiroso, chamou o presidente de, essa semana passada mesmo, mentiroso, um cara que não tem responsabilidade, isso e aquilo. Não é falta de respeito isso. Aí quando ele reage, porque ele é de reação, ele não é de guardar nada, ele reage, aí a coisa fica pior ainda. Aí ele dá mais lenha. Quando ele fala na gripinha, porque alguém lá na Rede Globo, em janeiro, falou sobre gripinha. E a Rede Globo não ficou contra. Por quê? Porque tinha o carnaval. E o carnaval gera milhões para as empresas de comunicação, vende muito jornal, dá muita audiência na TV, então não se podia falar. Por que eles não falaram lá em janeiro, finalzinho de janeiro, quando teve a entrevista aí? Por que não falaram? O cara falou que era gripinha. A Rede Globo não falou nada, que era irresponsável, entendeu? Não falou nada. Por quê? Porque se começasse a cuidar da coisa lá em janeiro, não tinha carnaval. E aí? Cadê o faturamento? Quer dizer, tudo isso tem que ser visto, as intrigas que é feita, jogar os políticos um contra o outro, para enfraquecer o governo do cara, porque eles não querem o cara por mais tempo. Eles é que falam em campanha política, eles é que falam 24 horas que o Bolsonaro está voltado para a campanha. Não está voltado para a campanha nenhuma, ele está voltado para os interesses do Brasil. A campanha, lá em 22, é consequência do trabalho que ele está fazendo. Quem votou nele, que não estiver satisfeito, não vote. Quem não votou, não quer votar, não vote. Mas o trabalho dele está sendo feito. Agora, vamos falar rapidamente sobre uma categoria que eu me orgulho de ter pertencido, já falei para vocês várias vezes. O lixeiro, o gari. O homem que está ali, anônimo, só quando a Globo, só que não interessa a Globo que aparece o sorriso, papapá, mas o homem que está ali anônimo, que no tempo que eu trabalhei, que era uma outra conluta, não era essa terceirizada até o último fio de cabelo, nós tínhamos até um setor de emergência que qualquer problema que tivesse no Rio de Janeiro, às vezes a gente chegava primeiro até que o bombeiro. Uma vez foi filmado aí o gari vindo com uma criança no colo, lá da enchente, com água na cintura, e o bombeiro estava chegando com um barco naquela hora. Mas o gari já tinha ido lá buscar a criança. É um serviço duro, um serviço perigoso, porque se lida com dejetos da população, e a população não é informada, a população não é esclarecida para separar. Por exemplo, tem uma pessoa muito grave dentro de uma residência, cuidando de uma doença muito grave. Todo aquele aparato daquela pessoa é jogado simplesmente no lixo. Ainda vou dizer para vocês uma coisa que muita gente não sabia. Lá nos anos 80,
Os dejetos dos hospitais eram jogados no carro do lixo, que coletava o lixo da Dona Maria ali do lado do hospital. Depois saía aquele chorume, aquele caldo, pela rua. Se uma chupetinha de uma criança caísse ali, babau. Aí nós, ligados ao sindicato, porque eu nunca pertencia ao sindicato, eu sempre fui ligado ao sindicato, eu levava os pedidos, as queixas, as agruras dos colegas para o sindicato. Nós começamos a falar sobre isso e ninguém dava atenção. Um dia um doutor veio com um estudo sobre contenção e do lixo hospitalar e todo mundo parou para ver. Nós do sindicato, nós ligados ao sindicato, aderimos à ideia e passou a ser feito o acondicionamento do lixo, carros especiais para buscar o lixo, não mais junto com o lixo da população. Agora, a população tem que reciclar, papapá, mas é oferecida à população uma forma de reciclagem, é dito para a população 24 horas por dia em campanhas, escolas e tudo mais, que o lixo não se joga na rua como é o normal na maioria das nossas cidades, nos nossos bairros. Quer dizer, tudo isso tem que ser feito. Agora, o que eu estou querendo dizer com essa história toda é o seguinte: meu companheiro gari, meu companheiro motorista, mecânico, borracheiro, que ainda trabalha nessas empresas ligadas à companhia urbana de limpeza, eu quero dizer para vocês o seguinte: cuidem da saúde individual de vocês. Mantenham a higiene, lavem bem os braços, não coloque aquela roupa contaminada junto com a roupa que vocês vão para casa. Se possível, essa roupa, quando chegar em casa, lava separado. Cuidado com vocês, que vocês estão na linha de frente, como estão os médicos e os enfermeiros, ao coletar esses dejetos todos. O risco é muito grande. E vocês são importantíssimos para a população. Embora muita gente ainda veja o gari como um ser distante da camada, mas não é não. Nós estamos no topo daqueles que cuidam da cidade, daqueles que ajudam a população. Para encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós vamos passar por isso. Nós vamos passar. Agora, governador, água para as comunidades que não têm água. Sabão para as comunidades que não têm água. Esquece essa história de álcool gel. Tem que ser dado possibilidade das pessoas fazerem sua higiene. Isso é que tem que ser feito. Sem blá blá blá, falar de governo. Vocês estão com pires na mão aqui no estado, nos municípios, dependendo do que está sendo feito em Brasília. Brasília está fazendo. Então para de erguer o narizinho e fazer a sua parte. Por aqui eu estou ficando, agradeço e vou dizer para vocês, se estiver vivo até amanhã, eu estarei aqui. Agora, levem a sério as recomendações todas que têm sido feitas, levem a sério a higiene, levem a sério. E passem para frente isso. Não precisa me dar like, não precisa comentar nada, só passa para frente, não precisa dizer que fui eu que falei, não. Isso é o meu desabafo com vocês, que são meus amigos, que são pessoas que me seguem. Passem para frente. A ideia é que todo mundo tem que colaborar, até cuidando de si próprio. Gente, um abraço grande, saúde e obrigado.